História de Tiago, irmão de Jesus, Tiago, o justo. Tiago era um dos irmãos de Jesus, filho de Maria e José. Ele não acreditava em Jesus como o Messias durante o ministério de Cristo. Em João 7:5, está escrito que nem os irmãos de Jesus criam nele. Durante a vida de Jesus, Tiago e seus irmãos tentaram persuadir Jesus a parar com sua pregação. Eles pensavam que ele estava fora de si. Marcos 3:21. Apesar de sua descrença inicial, algo mudou após a ressurreição. Em 1 Coríntios 15:7, Paulo diz que Jesus apareceu a Tiago após ressuscitar. Essa aparição foi um ponto de virada na fé de Tiago. Ele se tornou um seguidor dedicado de Jesus. Pouco depois, tornou-se um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Em Atos 1, os discípulos estavam reunidos com os irmãos de Jesus após a ascensão. Tiago estava entre eles, agora plenamente envolvido com a igreja. Ele passou a ser conhecido como Tiago, o justo, pela sua retidão. Era respeitado por judeus e cristãos por sua vida santa. Em Atos 12, Pedro é libertado da prisão e manda avisar Tiago. Isso mostra que Tiago já era uma figura importante. Em Atos 15 ocorre o Concílio de Jerusalém. A decisão era sobre se os gentios precisavam seguir a lei de Moisés. Tiago teve um papel fundamental nessa discussão. Depois que Pedro e Paulo falaram, Tiago deu a palavra final. Ele citou o profeta Amós para apoiar a inclusão dos gentios. Concluiu que não deveriam impor a lei aos gentios convertidos. Isso foi essencial para a expansão do cristianismo. Tiago demonstrou sabedoria, equilíbrio e liderança. Ele escreveu uma carta aos cristãos, hoje chamada Epístola de Tiago. Sua carta é prática, direta e cheia de instruções morais. Enfatiza a fé com obras, ou seja, fé demonstrada em ações. A fé sem obras é morta. É uma de suas frases mais conhecidas. Ele fala sobre controlar a língua, resistir às tentações, ajudar os pobres. A carta mostra profunda preocupação com a justiça e a humildade. Ao longo dos anos, Tiago liderou a igreja de Jerusalém com firmeza. Era um ponto de equilíbrio entre os judeus e os gentios. Paulo, em Gálatas, o reconhece como uma coluna da igreja. Tiago também media tensões entre cristãos judeus e gentios. Sua vida era marcada por oração constante e jejum. É dito que seus joelhos eram calejados como de camelo de tanto orar. Ele viveu de forma extremamente austera. Sempre seguiu a lei de Moisés com zelo. Mesmo como cristão, manteve respeito pela tradição judaica. Isso o tornava respeitado entre os judeus. Contudo, essa posição acabou gerando conflitos. Muitos judeus não aceitavam Jesus como Messias. Os fariseus começaram a se incomodar com sua influência. Após a morte do governador romano Festo, houve um vácuo de poder. O sumo sacerdote Anás II aproveitou para agir contra Tiago. Tiago foi levado diante do Sinédrio. Disseram-lhe para negar que Jesus era o Cristo, mas Tiago se recusou. Então o levaram ao pináculo do templo. De lá pediram-lhe que falasse contra Jesus. Ele proclamou que Jesus era o Filho de Deus. Então o empurraram do alto do templo. Sobreviveu à queda, mas foi apedrejado em seguida. Um lavadeiro o matou com um golpe de bastão. Esse relato vem do historiador judeu Egésipo e de Eusébio. Sua morte provavelmente ocorreu por volta do ano 62 d.C. Após sua morte, muitos judeus ficaram indignados com o assassinato. Até mesmo judeus que não eram cristãos o respeitavam. Alguns estudiosos dizem que sua morte foi um dos motivos da revolta judaica. Tiago deixou um legado duradouro na igreja primitiva. Sua carta é parte do Novo Testamento e continua influente. É um chamado à coerência entre fé e prática. Ele ensina a perseverança nas provações, exorta os crentes a não fazer acepção de pessoas, fala contra o orgulho e a favor da humildade, encoraja a sabedoria que vem do alto, pacífica e misericordiosa, denuncia a opressão dos pobres pelos ricos, manda confessar os pecados uns aos outros e orar, encoraja os cristãos a não jurarem, mas que sua palavra seja sim, sim, não, não. Enfatiza o poder da oração, usando o exemplo de Elias. A carta termina incentivando os cristãos a restaurarem os que se desviam. Sua abordagem prática reflete sua liderança pastoral. Ele não estava preocupado com doutrinas abstratas, mas com a vivência da fé no cotidiano. Por isso, sua carta às vezes é chamada de os Provérbios do Novo Testamento. Martinho Lutero inicialmente criticou a carta, chamando-a de Epístola de Palha. Mas mesmo Lutero reconheceu seu valor prático posteriormente. Tiago permanece como um exemplo de liderança firme e fé autêntica. Foi um dos primeiros mártires da fé cristã. Sua fidelidade até a morte inspirou muitos outros cristãos. Mostrou que mesmo quem duvida pode, depois, se tornar um pilar da fé. Ele conheceu Jesus como irmão na carne.
mas o seguiu como Senhor. O respeito por Tiago unia judeus e gentios na igreja. Ele soube equilibrar tradição e novidade com sabedoria. Foi um conciliador, um pacificador. Sua morte revelou a tensão crescente entre cristãos e líderes judeus. Seu testemunho permanece vivo através das Escrituras. Sua carta é lida e estudada em todo o mundo. Ele nos lembra que a fé precisa ser visível na prática, que a justiça, o amor e a oração devem marcar a vida cristã. Tiago é exemplo de fidelidade mesmo sob pressão. Sua liderança moldou os primeiros anos da igreja. Ele viveu com humildade, mas morreu com coragem. Seu nome é lembrado com honra por cristãos de todas as tradições. É chamado justo não só por seus atos, mas por seu coração íntegro. A história de Tiago nos encoraja a viver o evangelho com seriedade, a ter uma fé que se manifesta em obras de amor, a resistir à pressão do mundo e permanecer firmes em Cristo, a sermos mansos mas corajosos, e a seguir o exemplo daquele que foi irmão de Jesus e servo fiel até o fim.